Eu sou Vanessa Guimarães, cardiologista pediátrica, esposa do Erickson Borges, mãe do Henrique e do Teodoro. Eu sou Erickson Borges, fisioterapeuta, marido da Vanessa Guimarães e pai do Henrique e do Teodoro. Sejam bem-vindos ao Pode Ver, um podcast para toda a família. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde do corpo e da mente. Afinal, corpo e mente são nossos maiores bens, né, gente? Você não acha, amor? Concordo plenamente. E nós temos dessa vez como convidados um casal que divide a vida e os ensinamentos das suas profissões. Apresento a vocês o personal César Carli e a sua esposa, Nutri-Chef Nani Rangel. Bem-vindos! Sejam bem-vindos, César e Nani. Obrigada, Vanessa, Erickson. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos. Eu quero realmente aqui saber já, estou muito curiosa para saber um pouco da história de vocês. Conta pra gente melhor aí o que vocês são, o que vocês fazem, como se conheceram. Na academia. Na academia. Já são 4 anos de muito amor. Ah, que lindo! Gente, só tem amor nesse podcast, né? Vocês já entenderam. Hoje em casais ainda. Oh. Me conta, Nani, o que vocês são? Com o que vocês trabalham? Eu sou nutricionista e sou chefe de cozinha, mas a minha primeira formação, na verdade, foi de gastronomia. Que legal. E, assim, estar com o César foi a união do útil ao agradável, né? Porque uma nutricionista com um personal trainer, você imagina a fusão disso, né? Foi bombástico, né, amor? Fica naquela confusão, come ou não come? Deu certo, eu já não comia. Imagina. Não, mas ele come nutrientes. Isso, come bem. Exatamente. E ainda gourmetizado. Oh, delícia. Ai, gente, a gente vai babar aqui hoje. Sim. E você, César, conta pra gente, o que você faz de legal? Então, eu sou apaixonado pela musculação desde os meus 15 anos, né? Hoje eu treino já há 27 anos. Isso definiu minha profissão, né? Fiquei totalmente apaixonado pela musculação e me graduei pela Unesp em Presidente Prudente. Fui velocista profissional durante 5 anos. Essa paixão me trouxe para São Paulo, porque é onde direciona mais para nível de conhecimento e para estudo, né? Fiz pós em Fisiologia do Exercício na Unifesp. O intuito era seguir a acadêmica, acabei seguindo por 10 anos, lecionei em 10 anos em pós-graduações. Nesse período também participei de competições e sou apaixonado pelo que eu faço, né? E aí somou muito o meu trabalho com o conhecimento da minha esposa. Minhas especializações também são da área dela, mas somou muito porque na construção de um físico também é importante o atleta saber alguns alimentos que ele pode optar, né? Também para ter um pouco mais de saciedade e também ter prazer com as refeições, não tendo uma restrição muito absurda nas dietas. Muito legal. Legal isso. E é bacana você comentar, César, muita gente que vai para a área, né, da educação física começa através do treino, como atleta, Sim. E vai se interessando pela profissão. Sim. E acaba seguindo. No né? meu período de graduação, justamente porque a equipe de 4% treinava em Presidente Prudente, né? Tem muito foco no atletismo lá, né? Bacharel. Se eu não me engano, na minha sala tinha uns 10 atletas ou 10 ex-atletas de alguma modalidade esportiva. Ou maratonista, o Batista ele fez barro branco depois e ele lança martelo até hoje. Uhum. Então, a gente formado junto. Mas a maioria, tipo, hoje jogador de futebol, sabe? Tem muito isso, sabe? Tem alguns atletas que trabalham com a parte esportiva, basquete, handebol, mas normalmente quando você se apaixona ou você é da área da educação física, o seu histórico antes da graduação já tem algum esporte que você é apaixonado e acaba te levando para essa profissão. Uhum. E no teu caso, né? Você já, na tua formação em gastronomia, você já gostava de cozinhar antes ou você começou a estudar para aprender a cozinhar, que também é comum isso, né? Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo. Olha. Fiz um bem ano de diferente. jornalismo. Adorava escrever, eu gosto ainda, mas eu comecei fazendo jornalismo e desisti do jornalismo e fui para gastronomia. Porque eu, com a minha avó, a gente fazia muita pamonha.
na roça mesmo, né? Na Adoro. fazenda. E eu ralava muito meus dedos. E isso sempre vinha na minha memória. E na cozinha eu sempre era a mais engajada. Eu que queria cozinhar. Então, dali em diante, eu comecei a ter uma paixão pela cozinha. Foi quando eu fui embora do Brasil e fui estudar gastronomia. De que cidade você é? Eu sou de Goiânia. Eu estudava em Goiânia na época. Era na roça de Goiânia? Na fazenda. Olha, da roça de Goiânia pro mundo, gente. Pro mundo, que legal. literalmente mesmo. Você imagina uma menina da roça que não conhecia o mundo, não falava a língua e se embrenha literalmente na Europa para estudar. Eu tinha família lá, eu tenho até hoje, então isso me facilitou a vida. A ida. Isso, eu imagino. A facilidade foi a ida, não quer dizer que lá foi fácil, porque perrengue a gente passa, né? É o perrengue chique, né? O perrengue na Europa. Perrengue em francês dizem que é o melhor. É verdade. Gente, queria saber como... Agora vamos falar sobre isso. Como vocês se conheceram? Fala aí, já entendi que foi na academia, mas como que foi como o César chegou na Nani? Eu falo? Fala, pode você falar. Tá. Nani treinava com uma amiga minha. E é muito engraçado isso, né? Porque eu lembro que um dia treinando um cliente, né? E estava com outra amiga em comum. Ela estava com rabo de cavalo, com uma calça de treino preta, com alguns cortes. E eles comentaram quem era. E eu virei e falei, não, é minha. Gostei, E a gente não hein? tinha nem falado oi um pro outro. A gente nem conversava. É. Nem conversava. Ele Foi. profetizou, né? Foi desse jeito. E um dia ela estava treinando, estava dando aula do lado. Foi a primeira vez que a gente se falou e se olhou. E ali é engraçado como as coisas acontecem, né? Todo dia que ela ia treinar, a gente se cruzava. E aí cruzava o olhar. E aí deu para perceber que tinha alguma coisa diferente. A gente no começo não imaginava que seria tudo isso. Eu amo história de amor. Legal. Mas foi assim. E você tinha me visto já na TV. Foi. É? Eu tinha visto ela na televisão. Ele tinha me visto num programa, Foi. eu apresentava um programa na época de sucos e saladas. Sim, no Chef TV. Antiga Chef TV. E Já olhei rede social, porque agora fica muito mais fácil para você descobrir quem que é a pessoa. É. Aí eu olhava para ela cada dia mais admirado na academia. Só que eu não sabia que ia acontecer nada. Uau, gente. não que foi história legal. rápido assim, né? Teve um... Quanto Ele deu uma tempo? resumida, né? Tá bem Quanto resumido. tempo de paquera aí? Acho que foram 6 meses. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos uns 6 meses. É legal, assim, né? Porque quando porque acontece, aí a química Ambiente de trabalho. é até maior. Sou super sério, né? Então, foi o tempo certo, sabe? E mostrou também o que cada um queria, né? Sim. Acho que o que aproximou também, além do sentimento e o cuidado e o respeito um pelo outro, é a vontade de ter família. Então, isso aproximou muito. Isso é muito legal, né? Tinha Os objetivos Sim. casaram. Vanessa, uma coincidência nossa é que os dois são do interior. Ele do Sim. interior de São Paulo, né, e eu do interior de Goiás. Então, isso... Quem é do interior, eu não sei se vocês também compartilham Fala. disso. A gente quer ter família. Sou do interior também. E aí você tem aquele sonho de família, porque você acompanha a sua família, você vê a família unida. Então, o meu sonho sempre foi ter minha família, né? Assim, cheia. Eu já tive época que eu queria ter 5, 6 filhos, Meu né? Deus. Hoje Ainda bem que mudou. eu sou mais comedida no desejo. Não precisa Vou te assim, contar umas 4 coisas. Né, César? Eu vou te contar Meu umas Deus. coisas sobre dois. Né? Se quiser fazer um estágio com eles dois para... Né? Dois meninos danados, aí talvez você Mude. chegue no número certo, mais fácil. E você, César, sendo personal, você também já foi fisiculturista. Esse tema aqui vai rodar hoje. Vai. Como que era a sua alimentação na época? Nossa, foram 10 anos. Antes da Nani, assim, eu sou muito competitivo, né? E acabei não sendo da sua área, porque eu tenho uma lesão muito séria no escafoide. E eu estava no 2º ano da faculdade. E eu lembro que o primeiro médico falou que eu nunca mais ia treinar. Isso foi muito engraçado, né? Meu pai viu eu chorando igual uma criança.
me levou no especialista em mão, o Sérgio Belucci, que foi professor do Paulo Musi aqui em São Paulo, na Escola Paulista. E ele não tinha nem visto a ressonância, ele falou, fica tranquilo que você volta a treinar. E depois disso, me graduei e fui trabalhando, fui estudando, mas sempre acompanhei e sempre fui muito apaixonado. Para você ter uma ideia, a paixão da musculação ela é tão grande que quando eu era criança, eu tenho os cadernos em casa ainda, de terceira série, os desenhos eram hominhos que eram mais musculosos e eu só tinha comandos de ação, He-Man, Thundercats. Eu não comprava um carrinho, não me desse bola. Eu gostava e os bonequinhos, quanto mais musculosos, mais eu gostava. Então, assim, os heróis de infância, né, da nossa época, né? Nasceu contigo essa vontade. Já tinha essa referência, né? Já tinha Arnold, Stallone, Van Damme, eram os heróis da nossa, né, Sim. infância. Assistia, brigava. Eu lembro bem. Então, já estava enraizado. Mas, assim, como não tinha tanto conhecimento, imaginava que para poder competir tinha que ficar muito grande, ou então abusar muito de algumas medicações, sabe? E eu sempre fui muito cauteloso com relação a tudo isso, né? Mesmo porque eu estudei meu trabalho de conclusão. O primeiro trabalho foi sobre, né, recurso ergogênico e farmacológico, que faz parte de modalidades esportivas, pensando em performance. Mas já tinha 14 anos de prática de musculação, assim, com todo o conhecimento que eu tenho, para chegar a iniciar, sabe, as competições. E antes de competir mesmo, para você fazer a construção do físico, você tem que pensar em proporção, simetria, até as poses compulsórias que a gente coloca no palco, tem que ter um equilíbrio muscular entre panturrilha e bíceps. Então, demora você construir aquele físico, né? As pessoas imaginam que você consegue fazer isso muito rápido. Sim. Não, são muitos anos para você chegar. E você vê os campeões hoje em dia... a velha etária, coisa, né? É resultado para ontem, exatamente. Todo mundo acha. É até assim. difícil trabalhar com a faixa etária mais, né? Eu até tenho clientes, mas... cliente com 18, 19, 20 anos, ele olha um cara que treina já, ele não entende que ele tem 19 anos, mas o cara que ele está tendo de referência, bom, eu tenho 26 anos de treinamento. De treinamento. Então, são 41 anos de idade, mas 26 treinando, né? Parando em alguns períodos por lesão. Então, é muito diferente, né? Então, fase de competição ou de construção muscular, balanço nitrogenado positivo, eram 4 meses fazendo um aporte calórico super alto. Comer sem ter fome é muito difícil, né? Então, de 3 em 3 horas, aí quando não conseguia subir mais o peso corporal, comia de 2 horas e meia em 2 horas e meia, entendeu? E aí você pensa, você não dorme tão bem, sabe? Você exige mais do seu corpo. Dependendo da soma calórica do dia, você pode ter um desconforto gastrointestinal. Sim. E aí você tem que dar 10, 12 aulas, 16 aulas, que eu já fiz isso, hoje eu não faço mais, graças a Deus, entendeu? Então, é um período de construção que demora muito para chegar nesse ninguém sabe os corres, né? Não, ninguém sabe. Todo mundo só acha que o sucesso tem a fase de construção, tem a fase de manutenção e tem a fase de definição. Sim. Na fase de definição, eu fazia restrição de carboidrato por 4 meses. Nesses 4 meses, antes da Nani aparecer na minha vida, eu comia clara de ovo com berinjela sem sal. Delícia, né, Nani? Nossa! E era só isso. E era só isso. Entendeu? Jesus Cristo. Então, e aí como eu fui ganhando as competições, isso me motivava. Só que não era fácil. Imagina conciliar isso, sabe, com o trabalho. Sim. Quando eu tinha que pegar e atualizar alguma aula da pós-graduação, que chegava a 15 artigos internacional, tudo em inglês, e eu tinha que colocar na aula, imagina, você está sem substrato energético, não tem estoque de glicogênio. Eu estou colocando 100% tudo no treino. Como é que eu vou ler um artigo em inglês? Era muito difícil conciliar. Então, eu pedi até para os orientadores, na época, aliviar um pouquinho as minhas aulas ou não alterarem o que eu ia lecionar naquele período. Sim. Porque quando você começa a lecionar, para você conseguir ficar efetivo, você pega as suas aulas e quando um docente que já está lá em cima não pode lecionar, você vai ter que dar a aula dele. Para você manter o seu. Sim. Entendeu? Eles deviam valorizar um pouquinho mais a área acadêmica no Brasil. Eu sinto que tem um pouquinho essa falta, sabe? Reconhecimento, porque eu tenho muito amigo que hoje é doutor ou pós-doc e para manter o emprego acaba recebendo como mestre. Sim. Para ficar na instituição de ensino. Isso verdade, isso César, é geral. Bem super geral, ponto que você entendeu? tocou. Qualquer curso de graduação tem isso. Entendeu? E acho que tinha que ter um reconhecimento maior, porque chegar ali num pós-doc, é muito tempo de estudo. Você estuda muita muito, madrugada. Entendeu? Toda hora a gente conversa sobre estudo, você fica falando assim, vai dormir. Para que dormir? Exato. Mas
entendeu? Difícil. Mas para as competições eram períodos que eram mais difíceis, assim, sabe, de conciliar. Mas sempre foi assim, 4 meses fazendo aporte calórico super alto, subindo o peso corporal e depois 4 meses restringindo calorias e chegando na definição muscular para a competição. É quase um ano, são 8 meses de preparação para uma competição. Nani, você acompanhou Acompanhei. as competições? Acompanhei Vou fazer e... só um corte aqui, gente, rapidinho. Aí você retoma essa pergunta. Preciso que você aproxime o microfone, Tá bom. tá? Mas aí eu Pode volto? puxar. Eu volto? Não, dessa pergunta que ela fez agora, de repente você pode perguntar de novo e a gente corta. Eu pergunto se ela acompanhou. Ah, sim. E aí depois o Eric vai para os anabolizantes, certo? Tá bom. E você acompanhou, Nani, Acompanhei e essas foi... competições aí? Olha, Vanessa, é muito sofrido para a mulher. Sabe, Erickson, tá ali do lado, que vê o sofrimento, porque é um sofrimento do atleta. Ele está focado, é claro que ele não vai falar, ele não fala que está sofrendo, que está sentindo dor, mas uma hora ele está comendo muito, está com desconforto para dormir, e outra hora ele não está comendo nada. Então, ele sente fraqueza, ele não pode comer, a gente não tem como fazer um tipo de aporte, porque senão vai atrapalhar o físico, aí atrapalha a competição. E ali do lado, quem está de fora não entende, porque acha que é uma pílula mágica que vai mudar tudo. Mas, assim, Viver, viver né? isso é... E a cabeça deles, né, também, Nani? Porque ninguém se intromete, ninguém pode se intrometer, porque a cabeça deles é muito focada. É muito focada. E aí até isso para o relacionamento deve ser interessante, né? Você tem que pra- respeitar muito, Isso. Vanessa. Tem que respeitar muito esse momento. E entender que é um momento, que são 4, 8 meses. E é o momento dele, do atleta, do sonho. Então, você tem que respeitar e evitar certas briguinhas, essas coisas que às vezes mulher gosta de fazer, né? Então, isso é uma coisa que Gostei, eu mulher evitava. gosta de fazer. Ela não foi motivada por nada. Ela gosta mesmo, porque né, é Nani? gostoso, né? Vamos embate. assumir. Tem motivo, hora que a gente gosta de Bom, brigar. então, quando tá tudo muito calmo, a gente dá Deixa eu uma arranjar uma briga, provocada. motivo pra brigar, né? Mas é bom brigar. O marido tá ali dormindo tranquilo. O que eu vou arranjar de motivo para poder brigar com ele, né? É sempre assim. Mas para ficar bem claro, a competição ela é feita juntos, né? No final, o troféu e a medalha é justamente dela, porque sozinho eu não ia conseguir. Por Então, trás de um grande homem. sim. Nesse caso, grande. Literalmente grande. Não tem como. E até a gente estava conversando antes de iniciar, falando de restrição de carboidrato, oscilação de humor. É uma coisa que eu tenho facilidade. Realmente eu não gosto de prolongar ou dormir tarde, porque se altera o sono, realmente, aí você tem secreção de cortisol e a parte de desequilíbrio hormonal, você acaba tendo oscilação de humor. Mas sempre, em primeiro lugar, o bem-estar dela. Porque eu tenho que ela esteja bem para que eu possa estar bem para a competição. Se ela não estiver bem, não adianta nada, sabe? Aí você não consegue seguir, entendeu? É muita dedicação, é uma vida muito regrada que tem que ser. Sim, né? Acho que tem uma não é cumplicidade de fácil. ambas as partes, sabe? E acho que aí isso é onde entra o que você falou da pessoa mais jovem, né? Que tem aquela ansiedade Sim. em conquistar um resultado rápido e faz Faz. qualquer coisa por isso, né? E não Faz. adianta. É um processo lento que exige Sim. dedicação, responsabilidade. Mas nessa questão do resultado rápido, eu queria ver com vocês assim. Até em academia tem aquela frase super conhecida que só planta que cresce natural. Né? Para a pessoa chegar num nível de competição, né? Sim. Um bodybuilder, uma pessoa um fisiculturista, é necessário o uso de anabolizante para que chegue naquele nível de competição. Existe uma quantidade, uma dosagem, um nível que é aceitável, que é seguro? Como que funciona isso? Para gente que não entende esse universo, como é essa questão? Depende, e é muito relativo e muito importante a questão e a pergunta, porque assim, tem que deixar bem claro que a medicação, sabe, para performance, ela é 10% do trabalho. Pensando em 100% é muito pouco. Todo mundo acha que um atleta construiu aquele físico ou só ficou daquele jeito porque ele tomou alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Até uma questão que é utilizada no nosso atendimento, nosso trabalho em conjunto, do diagnóstico clínico e dos exames, é a necessidade de pedir o CPK, creatina fosfato quinase, para ver o processo inflamatório na secção transversa do músculo. Porque tem gente que acha que vai tomar alguma coisa, mas se você não machuca o músculo, como é que você vai obter hipertrofia? Você entendeu? Então,
No meu caso, né, a questão do recurso ergogênico, para subir o peso corporal, isso eu não fazia. Sempre foi ingestão muito alta, balanço nitrogenado positivo, e eu construía a massa muscular, alterava o percentual de gordura e subia. Cheguei a pesar 107 quilos, eu tenho 68, então é muito peso. Aí mantinha esse peso, mas eu conseguia comer, só que não era fácil. E aí depois... Super dica aí, hein, gente? Tá vendo? César foi campeão, enfim, inúmeras vezes. E é uma dica... Não. Enfim, depois eu quero saber se é essa a dica para hoje. Se você Sim. seguiria fazendo isso. Mas Claro. tô adorando saber. Mas aí, para a construção muscular, não tinha o recurso ergogênico, né? Foram muito tempo, muitos anos treinando. E aí, depois desse período de construção muscular, quando entrava a dieta restritiva, o recurso ergogênico, ele entrava como anticatabólico, entendeu? A ideia era preservar o que eu já tinha construído. Porque Sim. se eu vou ficar em déficit calórico, eu vou perder músculo também. O corpo precisa arranjar Sim. uma fonte de energia. E aí, Se não o que tem, exatamente. pega do Exato. músculo, né? O que as Então, pessoas têm que entender que quando tem a prescrição e o acompanhamento da parte clínica e médica, tem um intuito e tem um porquê ter aquela medicação. Porque você vai ter desequilíbrio hormonal. Se você coloca testosterona, você vai aumentar o seu nível de força. Se você está em déficit calórico, você não vai perder tanta força, vai preservar a sua massa muscular. Se você entra com decanoato de nandrolona, você vai proteger as suas articulações no período que você está treinando com intensidade, porém com uma ingestão calórica super baixa. Você entendeu? Então, tudo tem um porquê. Se você coloca IGH no seu corpo, no período de competição, você vai ter uma lipólise que, com uma dieta restritiva, você não vai conseguir conquistar. Mas o período de medicação é um período muito curto. Então, você utiliza a medicação ali por 2, 3 meses para ser o detalhe final. É como se fosse a cereja do bolo. É um ajuste simples e fino. um ajuste no metabolismo. Né? Vamos dizer Exatamente. assim, né? Só que o que as pessoas e as pessoas mais jovens têm que entender é que a musculação hoje, pensando em quando eu comecei com 15 anos, né, que eu nem sabia o que era whey protein. Então, hoje um frasco de proteína importado você paga de 500 a R$1.000. É. Hoje a musculação ficou super cara. Não Sim, é barato, sim. né? A gente treina junto, você sabe, academia, personal, nutricionista, Sim. parte clínica e médica, você vai no Ricardo, ok, soma tudo. É Hoje bem- em dia, pesa pensando um numa pouquinho no competição, bolso. se eu falar do profissional, um atleta profissional hoje, vamos lá, o Eduardo Corrêa está competindo, né? Tem o Fitpira que vai classificar mais alguns atletas para competir em Las Vegas no final do ano. Nível profissional. Eu lembro que no patrocínio da probiótica, isso antes da pandemia, o investimento mensal com ele era R$60 mil. Eu estou falando de uma realidade diferente. Muito diferente. É. Então, o que acontece e o que é preocupante pensar em utilização de medicação, primeiro, se você vai pagar a consulta da parte clínica e médica, se você tem um convênio, entendeu? Então, infelizmente, é difícil uma pessoa que não tem um poder aquisitivo mais alto conseguir fazer esse acompanhamento. Ela tem a vontade, ela tem a necessidade, só que assim, ela vai por um caminho mais barato. E é o preocupante da internet. Porque hoje eu vejo muitos profissionais com a minha formação, com a sua formação, mas não da parte clínica e médica, mas Sim. sem a formação devida, mas na internet está prescrevendo treino, Sim. está orientando a questão da dieta. Porque dá clique, dá views, dá curtidas. E aí Exatamente. começa a entrar nesse mundo de... E aí abre como se fosse Né? normal você entrar com recurso ergogênico e farmacológico, como Sim. se você tivesse, sabe, pode tomar. É um tic-tac, uma balinha por hora. Você entendeu? E aí o rapaz é novo, sabe, o eixo não está aberto ali ainda, ele tem a testosterona já normal do corpo dele, e ele não sabe a procedência da medicação, sabe? O Sim. custo é super baixo, então é muito A fácil. procedência é bem importante também, né? Demais, porque... Tem muita falsificação. Demais, inclusive, né? demais. Eu lembro que no meu trabalho de conclusão de 2005, teve uma apreensão que foi feita na UNB, e um princípio ativo que era super conhecido, e ainda é, né, que o Ben Johnson foi garoto propaganda na época do atletismo, que é o estanozolol, né, conhecida na parte do mercado como o Winstrol, mas o princípio ativo é o estanozolol. E aí você vê o físico do atleta, ele foi pego no doping, e aí tipo, o mundo descobriu a droga do cara. Imagina, todo mundo queria tomar aquilo, né? Porém, é uma solução aquosa, e no diagnóstico clínico, o que tinha no princípio ativo era pó de giz. Olha isso. Não tinha medicação nenhuma. Então, hoje eu vejo muita atleta ou muita menina virilizando, porque, assim, não que tenha tanta falsificação, mas, com certeza, muitas, por não ter fiscalização e não ser por prescrição, não ser de âmbito de farmacologia, muita falsificação, mas muita medicação subdosada.
ou uma prescrição ou uma medicação que não é o mesmo princípio ativo. Sim. Imagina, tem algumas drogas que são toleráveis pelo organismo feminino. Tem algumas que não. Aí imagina a menina que está tomando uma coisa que não sabe a procedência, só que dentro daquele frasco também tem propionato de testosterona. De repente a voz altera, de repente crescimento de pelo facial, de repente altera os órgãos, né? Meninas, fiquem atentas a isso, por complicado. favor. Então, porque assim, você não tem que passar por isso, né? Enfim, toda essa tirando. parte do subcomércio já não é certa, claro. Mas você está notando muitas vezes que está passando por um efeito colateral desses e ainda seguir, né? Porque é difícil parar também, Sim. quando tem que ter todo um suporte para ajudar e também parar de vez é tudo muito complexo. Exato. Mas tentem ter orientação, né? Isso que a gente quer. Né? A gente não está fazendo Vanessa. apologia, né, Nani? Não é isso. Muito pelo contrário. Mas a gente vê no dia a dia na academia, isso, né? O anabolizante passa andando o tempo todo ali. E olha, uma coisa de suma importância, em nenhum momento ele deixou de fazer exames. Então, ele estava sempre controlado com os exames. E quando não fazia, eu dava um jeito, ele ia fazer. Então, com acompanhamento médico, exames, tudo controlado. A partir da hora que você faz o uso sem uma indicação clínica, sem um controle, aí você pode perder a mão. Então, isso é muito importante as pessoas saberem que precisa. Não é só usar. Eu vou usar para ter uma melhor performance. Para eu poder desfilar no final do ano, em dezembro. Não é assim. Não. Tem que ter um controle aí, né? E tem que fazer exames. E isso me assusta em consultório. Imagina eu. Vocês lidam bastante, né, com esse tema. Muito. Eu não lido nada, assim. Na verdade, meus adolescentes vêm pedindo para ir já treinar antes, que a gente ainda tinha uma coisa da faixa etária, de não liberar, da carga. Então, eu lido muito com isso. E eu sou uma super incentivadora da atividade física. Mas não eles não me falam que estão usando ou que estão indo porque querem usar, nada disso. Às vezes eu pego as alterações Sim. nos exames e aí óbvio que eu não nasci ontem, então eu sei e tento chegar neles, né, e conseguir ajudar. Mas Sim. vocês dominam, né? Ambos dominam aí as vantagens e desvantagens, os malefícios, enfim. Sim. O problema principal é que as pessoas não entendem que cada fator tem um nível de importância. Né? Não entende que o treino tem um nível de importância, que a dieta é 70% do trabalho. Imagina, 70% é muita coisa, sabe? Se você vê um atleta, o aspecto estético dele, o que ele fez ali... Eu acabei de falar aqui, 4 meses comendo berinjela e clara de ovo. Isso não é normal. Não é qualquer um que consegue fazer isso, você entendeu? E, tipo, era das 6 da manhã, eu lembro do meu pai, numa ceia de Natal, eu comendo isso. E, assim, meu pai respeita muito, sabe da parte profissional, sabe da parte clínica e médica, sabia que isso também estava abrindo muitas oportunidades para mim, que, de repente, num período de competição, veio 6, 7 patrocínios, retorno financeiro, ganhando muito... É incentivador o profissional, né? Mas, assim, eu lembro do rostinho dele ainda com dó. Eles com aquela mesa de ceia de café da manhã de pai e mãe, sabe? Pão, leite, coisa que eu nem lembrava mais o gosto. O pai me perguntou, mas nem um pedacinho, não pode, né? Assim, Só um pedacinho pequenininho, eu lembro, né? até hoje que ele falou pra mim, eu tava comendo clara de ovo, cozida, sem sal. Sem a gema. Ele, filho, você gosta dessas coisas, né? Mas com uma cara de dó. Eu imagino o pai com o partido, né? Não, assim, impressionante, sabe? Mas, assim, é importante falar tudo isso, mas, assim, tem que saber o nível de importância de cada fase, sabe? Sim. Para chegar nesse nível, ou então pensar em competição, são anos de treinamento, sabe? Construção de um físico demora muito tempo. Entendeu? Não adianta você querer queimar etapas, sabe? Isso vai reduzir e vai mexer na sua saúde, entendeu? E reflete muito rápido, entendeu? Então, nesse período de competição, visualizando a questão da parte amadora, infelizmente eu vi 9 óbitos. E eu tô assim, já tô afastado desde 2018, foi a última competição. E o período que eu usava medicação eram os períodos de competição. Fora isso, até tem uma postagem mostrando meu físico com medicação e o meu físico sem medicação.
né? Muito próximo até com relação à questão do percentual de gordura, mas assim, o físico construído com anos de treino e sem medicação nenhuma e a restrição dos alimentos ali na hora certa. Sim. Para fazer uma viagem, para ficar mais bonito pro final do ano, ok. Mas assim, é possível você construir um físico muito legal, sem nenhum recurso ergogênico, entendeu? O que é importante as pessoas entenderem é que a medicação, ela pode ter resultado, mas ela é 10% e é muito pouco, entendeu? Dependendo, se você não sabe a procedência, você vai ter mais malefício do que benefício. Então é complicado, sabe? É bem difícil isso. E infelizmente as pessoas querem cortar etapas, entendeu? Muito bom, E é uma César. pena que, assim, quando se fala em anabolizante, né? Se vai falar com os caras da academia, o que são os dois receios? É o câncer de próstata e a ginecomastia. É o que se fala só. Só que não se para pensar que, assim, da mesma forma que o anabolizante ele age na musculatura periférica, ele pode agir na musculatura cardíaca e provocar uma insuficiência cardíaca, atuar em outros, no pâncreas, em outros órgãos e sistemas e levar à falência, né? Então, o fígado, Rins, né? Que vai filtrar tudo aquilo, né? Tireoide. Então, não é só câncer de próstata e ginecomastia, né? Tem muito mais coisa além, que é muito mais grave, né? Erickson, o César, ele poderia fazer um antes e depois do pé dele. O pé antes da Nani e o pé depois da Nani. Não, eu te falei. Antes da Nani não tinha frutas vermelhas. Depois da Nani tem frutas vermelhas. Então, o pé dele era horrível. Ácido úrico. O ácido úrico, o pé dele gritava. E aí eu fui aos pouquinhos, né? Claro, com seu driblando a jeitinho. mente do atleta e colocando frutas vermelhas. E teve resultado e não atrapalhou o físico. Não. Isso é uma verdade. Mas aí a gente já volta de novo para a questão do investimento, né? Se a gente pensa no atleta final. Frutas vermelhas, Brasil. Né? Vamos lá. Entendi. Mirtilo, barato. Framboesa. Morango, acessível. Sim, Entendeu? Amora. sim. Isso de pré-treino, todos os dias. É uma refeição que não é barata. Não é fácil de achar e não é barata, né? Não. Exatamente. Você entendeu? Então, Às vezes é pensar pelo menos em priorizar. sim. Sei lá, às vezes se gasta errado também, né? Exatamente. Se gasta muito, gasta errado. Às vezes é a conta errada que o jovem ou muitos brasileiros acabam fazendo sem orientação. É até Porque questão- vocês pensam em tudo isso, né? Até a questão do nosso trabalho hoje, somando o nosso conhecimento junto em consultório, mostrar a fase e a importância de cada fase. Treinar de verdade. Tem muita gente que acha que treina. E aí você coloca justamente o diagnóstico clínico para mostrar para a pessoa que ela não está treinando nada. Vamos pensar em processo inflamatório e hipertrofia. O CPK tem que estar acima de 1000. Para você estar acima de 1000, o seu nível de treinamento tem que ser extenuante. Você tem que treinar de 4 a 5 vezes por semana, às vezes 6 vezes por semana, pensando no objetivo de ganho de massa muscular. Você entendeu? Então, são fases. É complicado, a pessoa não pode queimar a etapa. O que a gente faz hoje muito no consultório, além de corrigir alguns excessos, né, porque muita gente procura a parte clínica e médica ou Sim. assistência ou acompanhamento quando teve algum problema. Sim. Tirando o problema quando tem a questão de melhorar um pouquinho aquela performance, né? Até o meu perfil de cliente, ele já treina há muito tempo, mas ele estabilizou. Teve adaptação fisiológica, não consegue romper o homeostase, então precisa passar daquele nível. Só que sim, é um treino diferente. Só que sem massacrar e entrar na sua área, precisa que tenha uma fisio depois, mas assim, protegendo a questão da parte articular. Sim. Mas o treino é muito mais extenuante, entendeu? Um físico que requer mais massa muscular, ele vai ter que ter um pouco mais de dedicação óbvia no treinamento. Sim. Princípio de sobrecarga, volume de repetição, entendeu? É um pouco mais extenuante. Um treino de perna, a pessoa não vai sair sorrindo. Não, não mesmo, César. Não. Vai ser cambaleando, mancando. E ainda os rapazes que deixam a perna por último, né? Ou que nem treinam, né? Ou que nem É treinam. verdade. Ô, Nani, quero te perguntar uma coisa. A questão da alimentação saudável. Quando os profissionais do corpo, enfim, que realmente trabalham com toda essa... o fisiculturista, os próprios personagens, e todo o público que é adepto realmente do embelezamento do corpo, de toda essa questão muscular. Você consegue introduzir bem a alimentação saudável? Eles acham que... eles conseguem comer melhor que o César? Comeu por tanto tempo? É não, possível?
É possível, mas eu preciso fazer primeiro um trabalho na mente da pessoa, né? Explicar, e isso é uma especialidade minha, porque eu sou especializada em alimentos funcionais. Sim. Então, eu sei a funcionalidade de cada alimento, como ele vai agir no seu corpo, qual que é a função dele, e eu tento explicar. Quando eu explico, é mais fácil de ter adesão à dieta. Sim. Aí sim, eles vão ter a certeza que não é só comer frango, batata doce e ovo. Aí eu consigo mostrar uma gama de alimentos muito grande, porque nós temos, né? Claro. Nós temos alimentação rica em potássio, nós temos cálcio, a gente tem vitamina C nos alimentos, vitamina E. Então, assim, eu mostro todos os recursos que nós temos na alimentação. Mostro a funcionalidade de cada um, e a pessoa começa a se apaixonar pela alimentação. Hoje mesmo nós atendemos um rapaz e ele não estava... Nos exames já tinha dado umas alterações, aí ele falou, eu estou tendo câimbra. Eu falei, você está comendo a banana? Você está comendo abacaxi? Não, não estou comendo nada. Eu falei, então vamos comer. Você tem razão, agora eu vou comer. Mas assim, um homem, estou falando de um homem mesmo, sabe? Pela voz que você fez aí, eu estou até com medo. Mas eu achei tão bonitinho. Sim, Então, assim, ele entende, já é nosso paciente antigo, mas ele entende que se ele comer, aí ele fala, não, eu estou vacilando. Ele falou assim. Então, eu consigo introduzir, sim, mas primeiro eu faço um trabalho na mente, né? Mas uma coisa muito interessante... Reeducação, né? Isso, que é o que funciona. Uma reeducação, mas hoje tem muitas mulheres, 42, 47 anos, essa faixa, que me procura me pedindo uma alimentação voltada para engravidar. Ah, acredito. E isso eu estou começando a ficar muito apaixonada, porque elas estão vendo que quando elas vão fazer algum tratamento, elas precisam fazer antes uma alimentação voltada para engravidar. E está muito bonito isso hoje, que as mulheres, entrou na cabeça delas que elas precisam comer e tem os alimentos corretos que vão trabalhar melhor, né? Deixa o teu corpo preparado para tudo é multifatorial, Exatamente. Né, gente? E isso, assim, tá fascinante. Os meninos estão me deixando mais orgulhosos, porque eles estão aderindo, e as mulheres estão procurando uma alimentação funcional voltada para o tratamento de gravidez, para engravidar, para ter bebê, que é cada vez mais tarde, né? Isso ainda deve casar com uma fase de vocês, ou vocês não pensam em ter filhos? Não, nós pensamos. Cabe filho nessa história toda aí, né? Cabe, não um monte, né, como eu gostaria. Mas cabe. Por isso que eu entendo tanto da alimentação para engravidar, porque eu vivo estudando isso. Então, eu estudo o tempo todo, porque eu quero sempre estar me preparando, e esse é o momento que a gente está se preparando para daqui a pouco vir um herdeirinho ou uma herdeirinha, né? Um bagunceiro ou uma bagunceira. Que legal. E nisso, como que você se imagina, César? Já imagina levando a criança quando tiver maiorzinho, para academia, correndo, fazendo os exercícios em casa, prancha, abdominal? De cara, artes marciais. É bom. Certeza. Menino ou menina? Menino ou menina. Isso mesmo. Uma série de benefícios, né? Eu tenho vontade de ter menininha. Sempre tive, não sei. Ele quer ter menina e ele já falou que quando tiver menina, ninguém vai chegar perto, que ele vai ensinar ela a se defender, a dar soquinho. Ele já vai entrar na escola faixa preta, né, menina? Ele fala assim, você acha que eu vou ser nervoso quando vier alguém com menino? Eu falei, acho. Mas eu acho que os próprios amiguinhos, quando verem o tamanho do pai, já vão correr, não vão querer se aventurar muito, não. Mas ele já projetou como expulsar um futuro namorado de dentro de casa. Tenham medo desse pai, meu Deus do céu. Ele ficou até vermelho. Não estava esperando essa. Ô César, e me conta uma coisa, você já sofreu algum preconceito por ser fisiculturista? Por ser atleta, não. Mas, assim, era uma coisa muito pessoal, por falar da área. Justamente porque algumas pessoas, ou no âmbito geral, as pessoas não têm conhecimento do que tem que ser feito para construir aquele físico. Quando eu falava da formação acadêmica ou por ser da área, primeiro, docente, né, por ter lecionado muito tempo, personal trainer e depois atleta, né? Mas, assim, era pelo grau de importância, mas, assim, comigo. De situações, só uma, quando começou mais, né, antiga Gama Filho, eu lecionei muito tempo, né, hoje não tem mais, do Rio de Janeiro. Aulas online, né,
E no período de competição, realmente eu ficava com um físico muito diferente, né? E os docentes e alguns profissionais da minha área têm a formação acadêmica, porém a parte prática fica a desejar. E eu conciliei sempre a teoria e a prática, né, na área. Então, eu lembro que o câmera, uma vez, ele falou, pô, não chama o César não, que ele fica muito grande na filmagem. Ele ficava muito diferente dos outros professores. Mas, assim, era um magrinho da corrida, ou um mais gordinho, entendeu? Sim. E realmente ficava muito diferente. Mas quando ia falar de musculação, a cadeira era minha. Cara, desculpa, musculação é musculação. Musculação quem treina é mais forte, entendeu? Sim. Mas foi só essa situação, assim, com relação ao preconceito, mas assim, eu sempre soube lidar com isso, mesmo porque quando você vive e respira aquele esporte, né, esse esporte no caso, você entende o grau de dificuldade e você acaba criando uma admiração tão grande, porque você, eu sinto hoje, se eu fizesse um reality show, ou se eu caísse de um avião na Amazônia, eu ficava com os gravetos, eu sobrevivia. Sim. Eu sinto isso, sabe, que foi muito importante essa privação. Não é fácil construir aquele físico final de competição. Então, isso me fortaleceu muito, né? Como profissional, como pessoa, foi importante para mim. Se eu faria de novo, não sei. Eu tenho vontade, sou apaixonado, sabe? Mas, assim, são outros momentos, é uma fase diferente. Mas eu tenho vontade de competir ainda, amor? Tem. É porque a Tá aqui. adrenalina, paixão, é muita coisa envolvida, Tem, né? eu acho que ele vai voltar. Você acha, Nani? Acho. Super não, apoiado. Eu não acho, eu tenho certeza que ele vai voltar, como se fosse a despedida. Né? E super apoiado. Não, tá. Apoio sim, com certeza. Que lindo, gente. Agora, assim, além dessa questão do preconceito com o corpo, vocês já sofreram preconceito, por exemplo, por uma alimentação mais restrita, num restaurante, numa festa? Ah, não quero coxinha, não quero nada. Já aconteceu de olharem torto, de tratarem de alguma forma diferente por conta disso? Sempre. Principalmente, assim, na família, dependendo de qual parente que a gente vai, eles já não gostam muito porque sabe que nós não vamos comer. Geralmente tem coxinha, a gente não come, não come mesmo. Eu não vou mentir e falar, a gente experimenta. Não, a gente não come, porque faz mal mesmo. Nós estamos tão habituados com uma alimentação mais saudável, nós evitamos fritura ao máximo possível, que não tem como. O corpo já não aceita mais, né? Acho que quando chega no nível assim... Então, Sim. geralmente, nós somos os chatos. Mas, hoje em dia, esse último ano, nós vimos que muita coisa mudou na família, né, amor? É porque as pessoas começam a entender e ter consciência que aquilo também faz mal para elas, entendeu? Sim. Não que é proibido você comer em algum momento alguma coisa, mas assim, fritura, por exemplo, né? Desconforto gastrointestinal, ou então você depois vai dormir, não fica bem depois daquela ingestão daquele alimento. Então, não tem por que eu fazer uma pessoa feliz se eu vou comer uma coisa que vai me fazer mal depois. Entendeu? Já estou me privando daquele tipo de alimento. Não só pensando em questão estética, estou falando de saúde Sim. mesmo, que é o principal agora, Não, sabe? eu vou complementar com o que eu vivo falando. As crianças, então. Exato, a referência. Criança tem que comer doce, criança tem que comer guloseima, tem que comer tranqueira, não tem nada, deixa que a criança. Essa cultura, para esse lado, não é benigna em nenhum momento, Sim, né? você pode optar por uma fruta, entendeu? Você pode Sim. deixar de lado aquele eu refrigerante. digo, criança come o que a gente ensina ela a comer. Exatamente. É o que a gente, É que a gente espelho. habitua Sim, a espelho. espelho, exatamente. Você sabe que eu nunca tomei... Eu não tomo refrigerante, né? Eu nunca tomei na minha vida uma Coca-Cola. Nunca. Nunca nem Eu fico experimentei. indignado com isso. Eu nunca experimentei. Você nem a zero? Ó, tá vendo? Nem, é assim. Mas isso- A gente tem um hábito Isso é verdade. de questionar é verdade. Que eu tentei induzir. Mas isso veio de casa. Sim, Veio da sim. minha casa, isso... desde pequena, Coca-Cola vai fazer mal, esse refrigerante vai fazer mal, você vai... Sempre inventavam uma história, na verdade, que eu ia virar alguma coisa. Então, eu sempre achei que eu ia virar alguma coisa se eu tomasse o refrigerante. Então, depois que eu fiquei adulta, né, passei aqui dos meus 40. Então, eu decidi não experimentar. Então, eu não tomo Coca-Cola, nunca tomei, nem sei o gosto, não sei realmente. Eu acho é melhor ela verdade. continuar sem saber. Não Também, tá às perdendo vezes, nada. pode ser... Não, mas assim, vai que, né? Mas Tem olha, uma coisa que ele
fechando isso, hoje, nossa família, quando a gente está nos eventos, eles buscam a gente para saber se é legal. E o que você acha desse alimento? E aí, a gente usa? Tá legal na festa? Então, mudou. A chave virou, tanto na nossa família, como de amigos ou pessoas conhecidas. Não é mais como antes. Mas isso eu ia comentar quando você falou a questão da mulher que quer engravidar e procura uma alimentação mais saudável. Acaba tendo um efeito em cascata. A pessoa ela muda primeiro o hábito na casa dela, porque, pegando esse exemplo da mulher, ela já está se alimentando melhor, o marido passa a se alimentar melhor e o filho já nasce se alimentando melhor. E em outro momento se espalha para a família. Também quando os avós, os irmãos, os tios, tudo também já começam a ver. E acho que uma coisa bacana é que hoje se divulga mais opções de alimentação saudável, né? A pessoa que quer comer bem, quer comer saudável, ela consegue encontrar na internet uma receita saborosa para preparar um legume, uma opção de alimentação sem ultraprocessado. Então, acho que para quem quer, tem. Se a pessoa vai atrás, ela encontra opções saudáveis, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de bolo, tem bolo cetogênico, tem bolo com menos carboidrato. Então, acho que sempre é possível encontrar uma opção mais saudável, né? Agora é o diferencial do casamento aqui, porque realmente o brownie que ela faz, fala do pão. Eu faço pão sem glúten, sem lactose. Ele come inteirinho. Se eu fizer agora, trouxe aqui para vocês, melhor trazer um para ele. É saboroso, porque existia antes, eu acho que a gente, hoje, as receitas, né, e a maneira que a gente está cozinhando hoje em dia, estou falando por mim, porque eu uno as duas profissões. É a junção, o casamento perfeito, a gastronomia gente. E a nutrição. Nani com a Nani mesmo e a Nani com o César. Não, e traz lá de Goiás a questão da comida afetiva, né? Do amor pelo cozinhar, né? Então... Exatamente. Então, assim, sempre vai ter amor na minha comida. Eu faço um brownie, o brownie que ele está falando, não tem farinha, não tem açúcar adicionado. Então, qual é a vantagem? O que você ganha comendo um brownie que não tem açúcar e farinha e o que você ganha comendo um brownie que tem açúcar e farinha? Olha a diferença. Só que eu te mostro que tem sabor. Quando eu apresento ele, você vai comer e eu garanto. Tem sabor, Sim. É gostoso e você vai querer sempre mais. Então, a comida saudável, ela é gostosa. Ela é gostosa e a gente tem que tirar esse mito que de comida associação, saudável, né? que é gosto, ruim, né? Não tem gosto. Tem gosto, E eu falo gente. muito, Nani, que a gente tem que aprender a ler rótulo. Eu falo para os meus pacientes, pergunta a sua nutricionista, deixa ela te dar esses toques também, né? Ai, Vanessa. Porque saber fazer as compras sei lá, 80% da confusão de casa, né? Eu falo o pro que pessoal, tem na despensa, entra. Mas não vai ficar sobrando, você não vai ficar dando. Você imagina que diversão seria se todo mundo ficasse no supermercado olhando o rótulo. Gente, ler o rótulo é a melhor coisa que tem. Porque você vai saber o que você está comendo. E, inclusive, para os alérgicos, é fundamental a leitura de rótulos. E só uma coisa para vocês, a legislação brasileira mudou. Os rótulos, eles têm até o ano que vem para mudar os rótulos. Vai estar escrito, tem que estar escrito. Tem glúten, tem açúcar. Esse alimento é rico em sódio. Né? No nosso nível socioeconômico e cultural, Imagina, é difícil. Às vezes as pessoas leem, não sabem ler não mesmo, sabem né? ler, não. E assim, não é uma ignorância. Porque... Não, mas não identificam o problema que está ali escrito, Exato. Mas não vão saber identificar. Você imagina um diabético comprar um pão que ele tem açúcar. E tem pão integral que tem açúcar, Sim. que fique bem claro. Agora não. A nova legislação foi uma briga muito grande. Ainda não vencemos como nós gostaríamos, mas já vai ter escrito. Perfeito. Esse pão contém açúcar. Esse pão contém sódio. Excesso de sódio. Sim. Você já sabe. Gordura hidrogenada, que faz mal à saúde. Sim. Então, nós já vamos ter. Isso é uma vitória. Então, nos supermercados, se você não for ler rótulo atrás, agora vai ter uma etiqueta. Vai ter uma etiqueta. E já temos marcas brasileiras que estão respeitando muito o consumidor e estão colocando antes da legislação. Que legal. Então, Bom isso saber. é fundamental. Quando você fala para o seu paciente, lê o rótulo... Eu falo, Nani, falo Continua mesmo. falando. Gera uma Eu mudança de ensino um consciência pouco, isso, né? Um pouco do que eu sei, eu ensino. Do que já não deve ter. Mas no encaminhamento para nutricionista, eu sempre peço que seja um foco. Saber fazer compras. Eu gostaria, Nani, que as nutricionistas fossem na nossa despensa, na verdade. Mas seria a melhor coisa. Várias vão, né, hoje em dia. Mas eu digo,
seria muito bom, porque ia sair assim, ó, arrancando. Não, ia tirar Isso tudo, não, isso não. praticamente. Ou ir com a gente no supermercado. Vocês podiam cobrar mais caro, mas fazer isso sempre. A primeira consulta, olha, já estou aqui te dizendo que a gente vai semana que vem no supermercado e vou na sua dispensa. Mas, não, olha, aí você vai no supermercado, você já arruma dispensa, né? Quando o paciente mostra o interesse, que eu falo e ele se mostra interessado, eu falo, olha, eu posso te mandar um guia. E eu mando mesmo, um guia de como ler o rótulo. É bem grande, Excelente. é fácil leitura. E aí eu mando, a pessoa gosta, se interessa. Porque Sim. eu mando um livrinho de receita, né? Um PDFzinho com as receitas da dieta. Ai, Nutri, tô adorando, vou comprar, vou fazer compra, vou cozinhar. Você acaba estimulando, instigando Sim. um desejo na pessoa, tanto da cozinha, comida saudável, e ela acaba viciando em ler rótulos sem perceber, gente. Sim. Sem perceber, sem ser aquela coisa forçada. Ah, peraí, que eu vou ler esse rótulo que a nutricionista mandou. Não, a pessoa vai pegar e já vai falar, vamos ver o rótulo? É sempre do maior para o menor. O primeiro é o que tem mais, é o ingrediente que possui Sim, mais. sim, então, sim. isso é muito importante. Ler rótulo, Olha, pra mim, é por isso que as escolas usam muito a culinária para ensinar matemática para as crianças, né? E é muito interessante se a família tiver esse hábito, já ir ensinando para os seus filhos, porque é educação alimentar, né? Exatamente. Não precisa reeducar, você já educa. Já cresce ali. Já cresce sabendo. Põe os filhotes. Meus filhos são lê. muito... Às vezes a gente até fica pensando como eu me preocupo muito com isso, né? E, enfim, os exames deles são lisos, não tem nada, nenhuma taxa, né, amor? Tudo impecável. Sempre tudo muito legal de ver e tranquilo. Eu já sei que vai estar bom, mas quando calha de colher, né? Eu vejo que estão bons mesmo. Mas aí, eles têm essa preocupação. Eu tenho filho de 6 anos, 4 anos, e eles já pensam... Mamãe, mas isso aqui é saudável? Mamãe, mas posso Eles mais? perguntam. Mamãe, Que porque máximo. eles se preocupam com a saúde, né? E, inclusive para a gente. Se a gente está espelhando mal, mas mamãe, por que você comeu tanto isso se não é saudável? Eles falam. Porque a gente, às vezes, cai nessa coisa, né? De proteger para eles, mas a gente já tem o hábito lá de trás e... Instalado, né? Instalado. Aí chega o momento que ele vai começar a te proteger. Sim, porque ele exatamente vai olhar isso. e vai falar. E aí você vai chegar uma hora e vai falar assim, ai, não vamos comprar mais isso não, amor, porque as crianças... Então, isso é bacana. Você está criando filhos, seus filhos com 14 anos já estão educando outros. É isso mesmo. E eles levam, se eu conto, Conta. eles levam tapioca, eles levam tomate cereja, cenoura, brócolis, Como lanche para a escola. como lanche para a escola. A lancheira deles é muito diferente de muitos amigos, né? E aí, óbvio que eles perguntam, mamãe, mas e o bolinho? Eu posso levar, enfim, salgadinho? Eu posso levar... E aí eu vou, explico por que não, mas a lancheira volta vazia e eles comeram bem. Então, porque se eu não mantiver na semana, eu não vou conseguir controlar 100% do tempo, mas eu tenho que ter um período de rotina que seja saudável para eles, né? Eu não vou atrapalhar deles comerem um doce, tomar um sorvete e socializar com as outras crianças, nunca. Né? Nem vai ser aquele que vai ficar apontando, porque isso eu não como de jeito nenhum. Não vai ser. Mas é assim que eu consigo manter E o eles equilíbrio. sabem, né, que eles mantêm uma alimentação saudável. Eles sabem. E aí, no final de semana, eles sabem que eles vão ter uma festinha. E não é aquela coisa, não pode. Não é isso. É moderação. Poder pode. A gente pode tudo, na verdade. Mas com moderação. Eu não gosto nem de proibir, inclusive. Proibir é pior do que tudo, né? Exatamente, mas Você- ensina, né? eu- Como você faz, como vocês fazem. Isso. No consultório é exatamente isso. Eu vou reeducando e eu vou ensinando que se cortar de vez é a maior chance de não conseguir. Então, eu não estimulo cortar nada de vez. Sempre diminuir, ponderar, substituir. É o que você faz, sem Exato. dúvida, né, Nani? Que a gente No sabe. nosso caso, a nossa sexta-feira à noite, até finalizou antes o trabalho, e a nossa sexta-noite é a nossa refeição livre. Sim. Normalmente Ok, a gente né? come e bebe Aí alguma vocês devem coisa. comer um ovo. Ele põe um pouco de sal na clara, sextas-feiras. Ele põe pimenta do reino também. Brincadeira, vai. Mas foi só para descontrair. Assim.
Imagina isso. E eu, Nani, eu queria ainda perguntar uma coisa. E os seus programas de TV? Porque a gente tem que deixar isso registrado aqui. Como que foi, né? Como que surgiram na sua vida? E quais são os planos para frente? Na verdade, eu caí de paraquedas num programa de TV. Eu fui convidada por uma amiga para cozinhar, né? Minha paixão é cozinha também. Então, eu fui convidada por uma amiga que apresenta um programa sobre vinhos, que eu também conheço muito. E lá, uma produtora me descobriu. Falou que eu falava muito bem, cozinhava muito bem, eu projetava muito bem. Começou a falar um monte de coisinha, me floreou inteira e, né, fez a estrelinha brilhar no meu olho. Eu falei, tá bom. Ela falou, vem, vamos fazer uma entrevista na TV. Aí eu fui e chegou lá, o dono da televisão, ele tinha uma proposta incrível, irrecusável, que era falar sobre saúde. Ele teve um problema de saúde e depois disso ele começou a focar, né, na vida saudável. E ele queria alguém que falasse sobre isso. Eu era muito crua, eu vou confessar, meus primeiros programas, crua, mas eu estava fazendo o que eu sabia, então eu ia. Sim. E aí eu comecei com um programa de sucos e saladas, tinha 13 minutos. E aí hoje eu tenho um outro programa, não tenho mais de sucos e saladas, eu tenho um programa que chama Low Carb, Por Que Não? Que é um programa de 30 minutos, onde eu apresento, eu faço comida. Eu apresento várias comidinhas gostosas e explico sobre baixo carboidrato, baixo índice glicêmico, carga glicêmica. É um programa de saúde. E aí cada convidado fala sobre sua dieta. E é curioso, porque às vezes eles falam, mas é gostoso, que é o que a gente falou agora há pouco, é gostoso mesmo? E eu acabo apresentando o mundo saudável, ou o mundo low carb. Lembrando que low carb não é sem carboidrato, sim, baixo carboidrato. Falar isso. E é calculado, pessoa. Tem gente que come 80 gramas, tem gente que come 50 gramas de carboidrato. É, assim, individual. Então, deixar isso bem claro, porque quando fala low carb, a pessoa acha, é zerar o carboidrato. Não, porque não existe zerar o carboidrato. Sim. Você não zera o carboidrato. Você não vai comer só clara de ovo, né? Claro. São alimentos com baixo tem a berinjela. índice. Exatamente, tem a berinjela. Mas são alimentos com baixo índice glicêmico, uma carga glicêmica controlada, e a gente analisa. E foi assim, e o programa foi fluindo, né? Hoje eu estou no Canal K. Eu era do Chef TV virou agora Canal K, então sim. É uma TV de entretenimento também, programas tanto de gastronomia, esporte. Isso. Tá virando uma TV grande, né? Da internet e também da TV Vivo. E é isso, eu me acho no programa, eu gosto, não vou falar que eu não gosto, eu gosto, porque eu gosto de falar sobre saúde e eu gosto de explicar. Sim. Sabe, eu gosto de ser didática, explicar de uma maneira que a pessoa entenda, não usar nenhum tipo de termo técnico, porque a pessoa que está do outro lado, ela não entende. E eu quero que ela entenda. Então, assim, se você falar, Nani, qual que é a mensagem do programa? Eu quero que a pessoa entenda que comer é gostoso e pode. Então, e tem o lance a questão, o apelo da vida saudável também, eu falo um pouco de tudo. Então, assim, é um programa que eu me encontro nele, eu gosto. Que legal. Muito bom, gente, é inspirador. Os programas aqui têm sido inspiradores, então a ideia é essa e está sendo, né, amor? Tá sim. Vocês estão trazendo, enfim, vários bons sentimentos aí na nossa Vanessa, conversa. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando eu estava na gastronomia, eu fui para a nutrição porque eu sofria muito bullying pelo meu peso, porque eu sofri com excesso de peso. E quando eu fui para a gastronomia, para a nutrição, eu juntei o prazer de fazer comida, né, gostosa, com os nutrientes da nutrição. E aí eu comecei a cuidar melhor também da minha saúde, né, do meu corpo. Então não foi só para ficar com um corpo incrível, nada disso. Foi mesmo... É a boa consequência, exatamente. Né? Então eu juntei, né, a gastronomia com os nutrientes e é isso que eu apresento. Ai, que legal. Bem, eu tenho até um livro de receitas e eu tive a presença de uma nutricionista e uma chefe de cozinha. E você casa tudo isso, então, assim,
me fez reviver aqui tudo que foi a nossa elaboração do livro, mas entendendo que você realmente deve se realizar muito com essa junção aí das suas áreas, porque faz toda a diferença, né? Quem cozinha, entender o que está colocando aquele ingrediente, aquela refeição, realmente. Muito lindo, Nani. Obrigada. E agora, para mudar um pouquinho o assunto, a gente vai fazer um bate-bola aqui com vocês. Vou falar algumas coisas, Nani responde, depois você responde também. Um lugar no mundo. Tailândia. Califórnia. Uma comida. Omelete. Eu ia falar a mesma coisa. Pode falar. Vamos fazer de novo isso aí. Tá. Fazer. Eu jurei que ia falar. É a história da Eu tava câmera, aqui é? esperando. E, escuta, faz você, porque depois eu faço a pergunta. Eu tinha meu falado com Deus. eles antes. De coisa engraçada, curiosa. Melhor você fazer isso aí. Será? Então você pergunta. Você faz e faz a pergunta. Tá Não bom, tem então. problema. Você faz e faz a Tá bom. pergunta. Você pode voltar do começo mesmo. Tá. Bom, então agora a gente vai fazer um bate-bola com vocês dois. Eu vou fazer uma pergunta, Nani responde e depois você responde. Um lugar no mundo. Tailândia. Califórnia. Uma comida. Omelete. Omelete. Uma cor. Azul. Preto. Um objeto. Cadeira. Caneta. Uma mulher. Minha mãe. Minha mãe. Um homem. Meu pai. Meu pai. Quem você gostaria de ser se não fosse Nani Rangel? Eu mesma. Eu amo o que eu faço. E você, quem gostaria de ser se não fosse César Carli? Sem brincadeira, eu pensei no Arnold. Adoro. Mas é um exemplo mesmo. Veio na minha cabeça, fiquei pensando assim, sai daqui. Não tem que não admire ele. Mas A foi. ideia é essa, Mas é o que foi. vem na cabeça. Acho que em um dos poucos eventos que eu participei, que eu competi no Arnold Classic e vi ele muito próximo, acho que foi a primeira vez que me emocionei, assim. Gosto muito de rock, fui em vários shows de banda, mas assim, pensando assim, fã, quando eu vi ele ali do meu lado falando, foi de arrepiar mesmo. Ele é um ícone, né? É um ícone. Tipo o Conan tá ali, ó. Foi legal. Bacana. Família. Minha vida. Pra você. A nossa. Amor. César. Nani Panqueca. Um sonho. Eu tenho um sonho de 1 ano sabático. E o Que seu? legal. Virar profissional, ir pra Las Vegas e competir no Olímpia. Olha. Um pesadelo. Não realizar algumas coisas que eu planejo. Isso seria um pesadelo. E pra você, César? Eu acho que o alicerce aí... Tá tudo bem, graças a Deus, mas acho que, pensando na saúde dos meus pais, se acontecesse alguma coisa, seria difícil, né? Eles vão completar 50 anos de casado, dia 3 de janeiro. Então, é referência para mim. Então, são tudo para mim, né? Mas estão bem, graças a Deus. Graças a Deus. Como você quer ser lembrada? Eu tenho uma coisa na minha mente que eu quero ser lembrada sempre como uma pessoa positiva. Quando eu me for, eu quero que as pessoas pensem assim, não, ela estava sempre alegre, sempre falando, você vai conseguir. Então, essa minha energia, eu quero ser lembrada de uma pessoa com muita energia positiva e sempre amiga. Isso, para mim, é crucial, ser lembrada dessa maneira, que eu sou assim. Legal. E você, César? Bate muito na minha profissão também. Eu sou incentivador, motivador de pessoas, né? É muito isso. O impossível não existe. É muito isso. César Carli por Nani Rangel. Uma pessoa extremamente disciplinada e que não desiste do que ele quer. É admirável. Admirável. Nani Rangel por César Carli. Tirando a minha mãe, a pessoa mais próxima e o cuidado maior que eu já tive na minha vida foi a presença dessa mulher. Não tem como viver sem ela.
Ai, gente, Demais. vou chorar. Que lindo. Muito lindo. Então, para ela não chorar, eu vou querer que você comente uma história legal das suas andanças pelo mundo, da tua trajetória, né, na nutrição, na gastronomia, e depois que você comente alguma coisa engraçada que você tenha presenciado em academia. Quando eu estava fazendo gastronomia, eu fui estudar em Paris. E em Paris eu fiquei hospedada na casa de uma senhora muito requintada, por sinal. E minha tia alugou um quarto. Lá eles têm esse hábito, né, de alugar quartos para estudante. E eu tenho o hábito nosso, de brasileiro, de tomar banho. Então, eu tomava banho pela manhã, antes de ir. Eu tinha um trabalho meio período e depois a minha escola. Então, antes de ir para o trabalho, eu tomava banho. E quando eu voltava, de lá eu já ia para a escola. E quando eu voltava, eu tomava banho novamente. E em Paris são banheiras. É difícil ter chuveiro como aqui, né? Certo. Ainda mais naquela época. Ela não deixava esvaziar a água da banheira do meu primeiro banho, que é a água suja do meu primeiro banho. Ela queria que eu tomasse banho na água, o meu segundo banho, na mesma água do primeiro banho. Gente. Eu sempre esvaziava, escondido. Isso é uma coisa curioso. surreal. Eu fazia escondido dela e enchia novamente para tomar banho. Quando ela descobriu, ela ligou para minha tia e perguntou se eu tinha doença de pele. Porque eu tomava muito banho. Entendi, eu tomava 2 porque banhos, tanto gente, banho. eu tomava 2 só. Eu ainda Só, tomo mais é. aqui. Normalmente é o basal, né, gente? E aí ela perguntou se eu tinha doença de pele, porque ela tomava banho. Gente, ela tomava banho 3, 4 vezes por semana. Mas, assim, ela era extremamente Uma perfumada. boa Haja perfume. parisiense. Perfumadíssima. E aí ela ligou pra minha tia e perguntou: a sua sobrinha tem doença de pele? Porque ela toma muito banho. Jesus. Eu vou ter que cobrar uma taxa adicional. Resumo da ópera, minha tia me mudou de residência, né? E eu fui pra casa de uma portuguesa incrível, que adorava tomar banho, inclusive. Ai, que Aí deu massa. tudo certo. O perfume não era só o parfum. Não, ela adorava tomar banho e foi uma pessoa incrível, cuidou muito bem de mim, graças a Deus. Ai, que Legal. bom. Muito engraçado, Nani. Mas eu imagino o que você passou esvaziando essa banheira, meu Deus. Não, eu tirava o ralo assim. Tirava o ralo e colocava Ela de não volta. ouvia Tirava barulho. o negócio que tampa o ralo e eu tirava pra ela não ouvir. Eu sei que um dia ela ouviu, porque eu acho que ela ficava com o ouvido no banheiro. Era uma senhora Sim. toda metódica, né? Ai, que Mas curioso, gente. eu tomo banho, né, gente? Nós somos um povo muito limpo, Muito né? limpo, Muito limpo. exatamente. Mas... Imagino que além do Emily em Paris, daria para fazer o Nani em Paris também, para saber das histórias. Altas histórias em Paris. E de muito sofrimento também, viu? imagino. Nossa, né? muito sofrimento. Estudando ali, mas foi muito bom. Valeu a pena. Mas é uma vitoriosa. Valeu muito a que pena. hoje em dia vai pra lá, vira e mexe. Ah, não, eu vou em outra categoria Em agora. outra categoria, exato. E você, César? Histórias que você presenciou? Tenho. Tirando o fato de algumas situações inesperadas dentro da academia, volta e meia acontece alguma coisa, é legal. No período que eu fui coordenador de uma das academias, que eu atuei em São Paulo, a parte de gravação, de televisão, quando tinha alguma coisa, sempre era requisitado um professor, e alguns professores que até eram responsáveis eram um pouco mais tímidos, não tinham coragem de participar. Eu sempre participava, não tinha problema nenhum, né? Já fui no Ronivon, TV Fama, então era festa na academia. E eles faziam um takezinho de... Estamos passando aqui na frente dessa academia e, de repente, tinha um ex-Big Brother, uma pseudo-celebridade. Aí eu lembro que, na época, foi o Fernando, né, do Big Brother, foi lá, tava em evidência o Big Brother, né? E tava fazendo um take e tudo combinado. Televisão é tudo combinado. Sim. E era tudo combinado. Ah, ele tá lá treinando. Aí apareceu eu como treinador dele. Aí treinei Sheila Mello, Sheila Carvalho, todo mundo ali da El Chan. E aí o pessoal do interior, né? Ah, o César tá super bem. Ligaram pro meu pai, umas 10, 15 pessoas. Nossa, o que aconteceu? Tá famoso. E tudo combinado, não ganhei nada. Eu lembro que meu pai ligou super feliz, dando risada, assim, sabe? Porque ele sabia que era só uma gravação de 30 minutos ali. Hoje entendeu? isso é comum, né, César, na sua vida, mas Super. na época fez uma bala. Não. Hoje em dia eu conheço todo mundo, na verdade, desse meio aí, né? Eu até tenho uma cliente que ela é ex-Big Brother, né? Fernanda atua na Rede TV. E assim, uma querida, né? Excelente pessoa. Mas na época era tudo faz de conta.
E foi engraçado demais, que parecia que eu estava assim, milionário. Mas foi muito bom, foi muito bom. Muito legal. Vanessa, Erickson, quero agradecer muito mesmo pelo convite e falar para o pessoal que, se quiser me achar, eu estou na rede social, no Instagram, @NaniRangel, e lá você pode agendar consulta, conversar comigo e até tirar dúvidas, que eu tiro também, tá? Tá, eu agradeço de coração o convite, estou muito feliz de estar aqui, né, e já estar junto já há um tempo, né. Espero você também na academia, né, vai ser muito bem-vindo. E queria deixar aqui o meu contato, né, rede social, Instagram, @CesarCarli, e lá você vê a sequência do trabalho que eu faço, os antes e depois, né, o acompanhamento de alguns clientes, o trabalho online também que é feito, né, com alguns clientes no Brasil e fora do Brasil, e o trabalho, né, direcionado para personal trainer, e o nosso trabalho em conjunto que é feito também no consultório, tá? Eu fico grato de coração, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, amei, gente. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Porque Sim. essa conversa aí alegre, animada, ainda deixou a gente com um gostinho de quero mais, assim. Mas estou muito feliz, gente. Muito feliz obrigada. Nossa, eu adorei, me diverti muito. Vocês são um que casal bom. incrível, muito A incrível. gente, inspiração, vocês dois. Então, Vocês que são para nós, com que certeza. bom, que bom. Espero que a gente consiga bastante gente aí que está nos ouvindo e vendo, que é o Pode Ver, né? Para que a gente tenha aí também muita gente se inspirando nas histórias de vocês, porque vale muito a pena ter assistido. E até a próxima, né? Prazer receber vocês. Obrigado por nos inspirar como pessoas, como profissionais, o quanto vocês se completam e se complementam, né, no dia a dia, na profissão. Acho que a melhor palavra é essa, é inspirador mesmo. Vocês nos inspiram e eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo que está assistindo a gente também. Muito obrigado. Obrigada. E aí, gente, e aqui acaba mais um episódio, né, do Pode Ver. Estou muito feliz aqui com meu maridão, trazendo histórias inspiradoras aqui para todo o público. E então curtam, compartilhem, deem sugestões aqui do que a gente pode abordar. Eu gostaria também que vocês ativassem o sininho de notificações. Vai dar dica no próximo convidado? Ai, será? Eu vou te contar. Vale a pena. Vamos esperar vocês então para assistir o próximo episódio. Surpresa. Venham com a gente que vai valer a pena. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.